Vamos elevando os nossos pensamentos até o Divino Mestre Jesus, com confiança, com fé, compreendendo que o nosso Divino Mestre Senhor nos ampara e nos protege, que nos assiste a todos os momentos, principalmente nos momentos mais difíceis, amparando-nos, oferecendo-nos coragem para enfrentarmos as nossas dificuldades. E então, bondosos irmãos, mais uma vez, com os nossos pensamentos elevados, confiantes, rogamos permissão ao Divino Mestre para iniciarmos as nossas singelas atividades e também para dizermos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos entregues às tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Quando nós não nos encontramos no nosso meio, porque quando nós chegamos na casa espírita, que todos aqui nos reunimos, e nós comungamos dos mesmos pensamentos, da mesma vontade, acreditando nas mesmas coisas, nós sentimos que há uma familiaridade entre nós. Mas quando nós estamos fora desse ambiente da casa espírita e nos envolvemos com outros grupos e não sabemos ou não compreendemos a fé que professa cada uma destas pessoas ou destes grupos. E nós, às vezes, nos sentimos inseguros, porque nos encontramos fora esse ambiente que a casa espírita nos oferece. Porque aqui nós compreendemos que estamos protegidos pelos benfeitores amigos. Aqui nós sabemos, quando é que chegamos, o que nós encontraremos desde os primeiros minutos que nós adentramos a casa espírita. Temos confiança naquilo que estará acontecendo conosco. Então, este ambiente para nós é profundamente familiar e nós nos sentimos seguros nele. Mas, em outras circunstâncias, às vezes somos chamados a oferecermos o nosso testemunho. E eu pergunto: qual é a sua religião, Ademir? Católico. Em momento algum ele titubeou em oferecer para nós uma resposta que ele frequenta ou que ele é batizado desde o seu nascimento na Igreja Católica. Mas quando alguém nos pergunta se somos espíritas, às vezes nós não oferecemos de imediato, tal qual o Ademir ofereceu a resposta, de que somos espíritas. Nós respondemos: eu sou cristão. Os católicos também o são. As outras igrejas evangélicas também o são. Mas nós ainda não temos dentro de nós aquela coragem, aquela confiança absoluta para dizermos que somos espíritas. Talvez, se fôssemos arguídos de maneira diferente, não encontraríamos também as respostas inteligentes, convencedoras da fé que nós resolvemos abraçar. Eu sou espírita, mas em muita circunstância já houve momento
em que eu me calei perante as perguntas, temendo alguma reação adversa das pessoas no ambiente em que eu me encontrava. Então, todos nós que somos espíritas, seremos um dia levados a oferecermos um testemunho. Não que a doutrina espírita exige isso das pessoas que frequentam as casas espíritas, porque a doutrina espírita nada me exige. A doutrina espírita, em momento algum, coloca-me na condição de ser ou não ser espírita. Ela abre os seus braços, tal qual Jesus nos é mostrado na figura do Cristo Redentor. Então a doutrina espírita está sempre de braços abertos para as pessoas de todas as religiões, de todas as casas religiosas, adentrarem e saírem à casa espírita nos momentos em que desejarem. E retornando, não nos importa o tempo, se der de um mês, ou se é de um ano, ou se de mais, estaremos sempre com os braços abertos para recebermos todos os irmãos que desejarem passarem pelo esclarecimento, passarem pelas energias magnéticas curadoras que a casa espírita oferece a todas as pessoas, indiferentemente do credo que elas trazem consigo no seu íntimo, no seu coração. Sempre que qualquer pessoa de qualquer casa religiosa vier à casa espírita, nós os receberemos de braços abertos para ouvirem as palestras, para adentrarem na câmara de passe ou na sala de tratamento, utilizando da vontade e do desejo das pessoas, dos tarefeiros que aqui se encontram, para oferecerem o máximo possível dos seus recursos magnéticos curadores que as suas faculdades proporcionam a toda e qualquer pessoa, com a mesma boa vontade, com o mesmo carinho e com um desejo, uma vontade profunda para que elas melhorem e se curem. Então, nós que somos espíritas, em determinadas circunstâncias, não oferecemos às pessoas que nos conhecem ou que nos fazem perguntas a coragem verdadeira de dizermos que nós somos espíritas. E quando nós oferecemos esta resposta, nós ainda, através de uma pseudo-humildade, nós dizemos: 9, 10 e 11. Eu não me considero espírita. Eu não me considero espírita. Quem sabe um dia eu o seja. Quem sabe um dia eu o serei. Como que se para que fôssemos espíritas, nós tivéssemos que sermos pessoas mais elevadas, com mais conhecimentos da doutrina espírita? Ou que nós tivéssemos um currículo de graduações e pós-graduações naquilo que as instituições de ensino nos oferecem aqui no plano físico. Então nós nos recordamos de Kardec, que nos oferece a resposta para aquele que se acha que não é espírita, para aquele que não tem confiança de dizer-se com clareza espírita. E o Allan Kardec nos ensina que o verdadeiro espírita não é aquele que possui títulos de nobreza, não são aqueles que possuem títulos acadêmicos de graduação e pós-graduação, mas sim aquela pessoa que se esforça cotidianamente para se tornar uma pessoa melhor a cada dia que passa. Então, esse é o verdadeiro espírita.
é aquele que luta constantemente contra as suas más tendências, contra as suas imperfeições, para se tornar melhor a cada dia que passa. Porque se nós estivermos aguardando o momento de nos tornarmos perfeitos, para que possamos dizer em bom tom que somos espíritas, isso não acontecerá nem nesta existência, nem tampouco na outra. Porque todos nós somos imperfeitos. Todos nós lutamos contra as nossas imperfeições e más tendências. E se nós nos encontramos hoje na casa espírita, é porque já estamos amadurecidos o suficiente para compreendermos aquilo que a doutrina espírita nos oferece como esclarecimento. 12, 13, 14. Porque não se faz necessário que as pessoas que possuem títulos acadêmicos, universitários, é que poderiam serem espíritas, mas sim todo aquele que luta para combater as suas imperfeições, todo aquele que luta para melhorar-se a cada dia. E às vezes, quando nós não temos a coragem de dizermos que somos espíritas, não é porque nós temos a pseudo-humildade de acharmos que não somos, mas porque talvez o tipo de atividade que nós exercemos profissionalmente ou comercialmente falando, nós imaginamos que aquilo pode atingir os nossos negócios, as nossas atividades comerciais. Então nós ficamos naquele linguajar comum em cima do muro. Mas se faz necessário que as pessoas também possam oferecer um momento de coragem. Porque quando todas as opiniões são contrárias à sua opinião, e você tem consigo a intimidade de que você conhece a resposta para tudo aquilo, e que o seu conhecimento não esteja acima da soberba, mas sim confiante naquilo que você deseja e acredita, se faz necessário que você tenha coragem para testemunhar a sua fé. E se nós passarmos por aquele momento de pseudo-humildade, de imaginarmos que ainda não somos espíritas, nós compreendemos que isso é uma atitude de covardia, que nós não estamos enfrentando as opiniões alheias, que nós pegamos aquilo que nós acreditamos e colocamos no bolso e só retiramos quando nos for conveniente. E é necessário que nós tenhamos coragem de nos expormos, confiantes no nosso saber, no nosso conhecimento, ou também em nossos sentimentos. E essa confiança é muito importante para nós. Não que nós sejamos hoje aquela fortaleza que foram os primeiros cristãos, que testemunharam com coragem, que testemunharam com todas as suas energias, que não fugiram em nenhum momento quando estavam sendo preparados para serem atirados nos circos dos horrores que a Roma antiga oferecia ou impunha àqueles que eram condenados e que eram atirados às feras no circo romano. Nós não nos encontramos hoje para oferecermos um testemunho com tanta coragem. Não temos a necessidade hoje de sermos aprisionados quando expormos a nossa fé e a nossa confiança. Mas se nós relegarmos aquilo que nós acreditamos para utilizarmos somente nos momentos que forem interessantes para nós, nós estaremos colocando as coisas materiais acima das coisas de Deus,
que nos proporciona a alegria de nos reencontrarmos hoje na casa espírita. Por isso, se faz necessário que nós tenhamos convicções, que nós tenhamos confiança e certeza de nos expormos em todos os momentos que se fizer assim necessário, para dizermos quem realmente somos. Porque hoje, mesmo tendo a coragem, não enfrentamos as dificuldades que os primeiros cristãos enfrentaram. E também não enfrentamos as mesmas dificuldades que os primeiros espíritas enfrentaram quando eram perseguidos pelo clero, quando ainda eram queimados nas fogueiras. E hoje temos a felicidade de termos a certeza absoluta que alguém poderá até torcer o nariz quando nós dissermos que somos espíritas, mas isso não nos acarretará um desconforto maior do que esse. Então nós não temeremos em momento algum. Nós não abaixaremos a cabeça em momento algum quando as pessoas que se dizem, entre aspas, não tenho nada contra, evangélico, e quando nós dissermos que somos espíritas, que eles possam nos julgar ou nos avaliar ou nos oferecer uma ofensa de dizermos que nós pertencemos ao demônio, porque temos confiança absoluta que assim não se faz, porque o nosso esclarecimento se encontra numa condição mais elevada. 19 e 20. E nós também compreendemos que esses irmãos que são chamados de demônios, nada mais são, nada menos são do que aqueles que frequentam as suas casas religiosas e que, por serem perfeitos, quando desencarnarem, passarão a ser chamados de maneira negativa. Mas o que nos importa? Sermos avaliados por pessoas que possuem menos esclarecimento do que nós. O que nos importa? Sermos avaliados por pessoas tão imperfeitas quanto nós. E assim nós fazemos a lembrança das palavras ditas por nosso Senhor Jesus Cristo: aquele que me confessar e me testemunhar perante os homens, eu também o testemunharei perante o Pai Celestial. Mas todo aquele que me renegar perante os homens, eu também o renegarei perante meu Pai e diante dos anjos que estiverem presentes. Somos então nós, irmãos, que passamos por estas circunstâncias, é que precisamos oferecermos uma atitude verdadeiramente cristã, professando a fé e a religião que nós temos hoje. Porque não tenho necessidade de ser perfeito para ser espírita, porque mesmo sendo imperfeito, eu não frequento outra casa religiosa que não seja aquelas orientadas pela doutrina de Allan Kardec. Como não frequento nenhuma igreja evangélica, como não frequento a igreja católica, como não frequento a igreja protestante ou a igreja do testemunho de Jeová, então eu não posso dizer que não sou espírita, porque a única casa religiosa que eu frequento são aquelas orientadas pela filosofia que o Allan Kardec, através da espiritualidade elevada, ofereceu aos sofredores, a todos nós que somos sofredores. E isso me oferece uma confiança
para que eu possa testemunhar sem covardia, que sou um espírita cristão, que luto para combater as minhas imperfeições, para que a espiritualidade permita-me melhorar-me a cada dia que se passa. É como se nós tivéssemos um soldado na linha de frente no momento de uma batalha, e que esse soldado largasse as suas armas para se defender e defender as suas ideias ou aquilo que ele acredita, e batesse em retirada numa atitude de covardia. E nós não renegaremos aquilo que nós acreditamos. Nós nos lembraremos daquilo que o nosso divino Mestre e Senhor Jesus ofereceu-nos como esclarecimento, para que tenhamos coragem de testemunharmos aquilo que nós sabemos e aquilo que nós acreditamos. Que não batamos em retirada em momento algum, mas sim oferecer aquilo que nós compreendemos, aquilo que nós sabemos, para o esclarecimento daqueles menos esclarecidos que ainda não chegaram no estágio que nós já nos encontramos aqui neste momento. Tenhamos coragem, tenhamos fé, mas não tenhamos aquela fé egoísta que nós guardamos só para nós, nos momentos em que nós acharmos conveniente, mas sim uma fé verdadeira, de todos os momentos, de todos os dias, de todo o tempo que se passa, porque a nossa fé não é uma fé egoísta, mas sim uma fé que pode ser proporcionada, distribuída e passada a todos aqueles que procuram a casa espírita em busca de tratamento, em busca de esclarecimento, em busca das melhores energias que nós compreendemos que aqui nós temos. É bem verdade que nós não temos salões suntuosos. Os nossos edifícios não são aqueles de obras góticas que se encontram no centro da cidade, com praças ajardinadas, mas sim os templos singelos, simples, mas que oferecem a todos nós um calor diferenciado, um calor fraterno, um calor em que a espiritualidade bondosa, benevolente, distribui a todas as pessoas que procuram as casas espíritas singelas, mas aconchegantes, na expectativa de poder abraçar a todos aqueles, não importando aquilo que eles acreditam, mas tendo em nós a confiança, a certeza e a coragem para dizermos bem alto e em bom tom, para que todos compreendam que nós somos espíritas. Evidentemente que nós enfrentaremos críticas. Puxa vida, mas como que fulano é espírita e ele procedeu assim e assim? Ora, não somos perfeitos. E se nós esperássemos a perfeição para nos tornarmos espíritas, certamente levaria dezenas de outras reencarnações. É justamente aqui que nós trilhamos passo a passo, pé ante pé, a busca da nossa melhoria e do nosso progresso, porque nós já temos o entendimento, nós já temos o esclarecimento. E essa doutrina que nos abraça é justamente aquela que proporcionará a cada um de nós o nosso progresso moral, intelectual, durante toda a nossa caminhada. E nós não nos preocuparemos com aqueles que exigem de nós a perfeição. Mas isso, de uma certa forma, não nos deixa eximidos de que não deveremos assim procedermos. Não é porque nós somos imperfeitos que nós nos acomodaremos nas nossas imperfeições. Mas compreendendo as nossas imperfeições, nós encontraremos mais fôlego, mais coragem e mais vigor para lutarmos
pela nossa própria melhoria, pelo nosso próprio progresso, a cada dia que passa, oferecendo a todos aqueles que nos conhecem, a cada dia que passar, um exemplo mais positivo, mais digno da filosofia espírita cristã, que todos nós já conhecemos há muitos anos. E desta maneira, nós nos encontraremos mais confiantes, não colocando os nossos interesses materiais acima daquilo que nós acreditamos, e que assim nós procederemos confiantes, na certeza absoluta de que hoje seremos melhor do que ontem, como amanhã com certeza também seremos melhores do que hoje. Por isso, aqueles que ainda não estão e não se encontram confiantes perante esta situação, nós oferecemos estas singelas palavras para que tenhamos condições de absorvermos o máximo de energia possível e também de confiança de que agora, compreendendo o que compreendemos, nós enfrentaremos de cabeça erguida a cada dia que passa aqueles que desejarem pejorativamente colocarem-nos num local em que nós sabemos que lá não nos encontraremos. Mas não é por isso que nós carregaremos em nós a mágoa, a tristeza, mas que teremos a confiança de que esses irmãos ainda vacilantes merecem de nós preciosas energias de amor e de fraternidade através das nossas preces, das nossas orações, porque aqui na Casa Espírita, todas as quartas-feiras, nós recebemos os irmãos que já desencarnaram, oferecendo-nos esclarecimentos quanto à vida do além-túmulo, quanto à vida no mundo espiritual. E muitos que aqui se encontram, que já chegaram aqui, já nos ofereceram informações de que estavam contrariados com aqueles irmãos e com aquelas casas religiosas que eles frequentavam, porque no momento em que eles se encontravam no mundo físico e que podiam a cada mês oferecer um dízimo para aquela casa religiosa, que a cada semana poderia fazer uma oferenda, 27, 28. e que eles eram de uma certa forma paparicados, ou seja, bajulados, quando aqui se encontravam fisicamente oferecendo dízimos, oferecendo ofertas, que eles eram bajulados nestas casas religiosas, quando desencarnaram e lá retornaram, e que encontraram entre aquelas pessoas alguém com faculdade mediúnica da psicofonia, o suficiente para receber a incorporação, eles foram chamados de demônios. Eles foram colocados de maneiras humilhantes perante aquele grupo de pessoas que lá se encontravam. E eles retornaram lá e foram chamados de demônio. E procuraram a Casa Espírita, e nós oferecemos o esclarecimento. Nós oferecemos a ele o carinho. Nós oferecemos a eles a confiança, para que eles tenham certeza de que eles não são demônios. E quando nós nos sentirmos num ambiente desfavorável energeticamente falando, nós não entraremos nas suas vibrações negativas, porque nós já temos o antídoto para isso. E esse antídoto é a prece, é a oração, é a confiança, é o esclarecimento que Allan Kardec, através das obras espíritas, oferece a cada um de nós que tem a coragem de fazer a leitura das obras básicas. Por isso, irmãos, estejamos confiantes no nosso Divino Mestre e amigo, que nós
possamos utilizar o seu nome com confiança, que nós possamos utilizar o seu nome com carinho, que nós possamos utilizar o seu nome com respeito, por tudo quanto ele representa ou representou para a humanidade perante os olhos de muitos, quando esteve fisicamente conosco. Mas como nós compreendemos que nós não nos encontramos órfãos e que nós não nos encontramos sozinhos, nós continuamos a confiar no nosso divino mestre e amigo, nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós pronunciarmos este nome, nós não precisamos pedir palmas para ele, porque isso é nada mais, nada menos que uma bajulação barata. E que se ele se encontra onde se encontra, não precisa da nossa glorificação de quem é imperfeito. Ele não necessita da glorificação que nós glorificamos nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele seja glorificado, porque ele não precisa de glorificação de quem é imperfeito, de quem é um bajulador barato, de quem utiliza o seu nome para tirar benefícios próprios para si mesmo. Mais uma vez, tenhamos confiança. Confiança no nosso divino amigo. Tenhamos confiança naquilo que a doutrina espírita proporciona-nos como uma orientação sincera, verdadeira, sem uma bajulação barata, sem subterfúgios, sem dogmas enganadores, mas pela confiança absoluta de que nós temos, de que nós nos encontramos no caminho certo. Evidentemente que só isso não basta, que ainda se faz necessária muita luta, muita perseverança, que tenhamos condições de dedicarmos aos nossos irmãos mais necessitados, naquilo que nós chamamos de caridade. Mas evidentemente que essa forma de assistirmos aos nossos irmãos mais necessitados não nos oferece apenas uma condição material para auxiliá-los. O que está acontecendo aqui, no tratamento, no passe, é uma das formas da caridade. A prece, a oração é outra forma de caridade. E a assistência material também é uma forma de caridade. Ouvir as pessoas e permitirem que elas desabafem e que abram seus corações sofridos para nós é uma forma de caridade. E eu perguntaria aos irmãos, a qual delas vocês preferem? Todas. Nós preferimos todas, porque nós utilizamos todas em circunstâncias diferentes. Se alguém nos pede o pão, que nós teremos o pão, que nós ofereçamos o pão. Mas quando nos pede uma orientação e uma oração, nós oferecemos uma orientação e oferecemos uma oração, aquilo que nos foi pedido. Daquela maneira que o Pedro disse quando as pessoas o procuraram. Quando pediram para ele uma moeda, ele disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu vos dou. E se nós não tivermos o pão naquele momento, que tenhamos o pão da alma através de uma palavra amiga, que tenhamos uma orientação fraterna, cristã, verdadeira, sem interesses pejorativos, oferecendo-lhes o melhor de nós. Mas esse melhor de nós é pouco. Por que que ele é pouco? É porque os benfeitores amigos, compreendendo as nossas verdadeiras intenções, as nossas verdadeiras intenções de desinteresse, vai potencializar em muito os singelos gestos de fraternidade, de bondade e de dedicação. Quando nós imaginarmos que aquele pão amanhecido que nós oferecemos a uma pessoa que passa no nosso lar de manhã ou à tarde, e achamos que isso é pouco, ora, nós podemos oferecê-lo juntamente com uma prece, com uma orientação, uma oração, e os benfeitores amigos vai potencializar
a nossa prece, a nossa oração, para que ele se satisfaça com as energias da prece, da orientação e de fluidos colocados naquele alimento, para que a pessoa se sinta satisfeita somente com aquele pão, para que a pessoa se sinta satisfeita, realizada, com a sua fome diminuída, apenas com aquele pouco que nós podíamos oferecer-lhes naquele momento. E não nos esqueçamos, onde quer que estivermos, se nós estivermos conscientes dos nossos deveres, das nossas responsabilidades, nós estaremos a cada momento sendo utilizados pelos benfeitores amigos, se nós nos colocarmos de maneira receptiva para assim procedermos. Se nós nos encontrarmos desconectados com a espiritualidade, num ambiente pejorativo de jogo, de bebedeira e de outros vícios, certamente a espiritualidade, mesmo compreendendo que nós teríamos recursos mediúnicos para tal situação, às vezes não seremos utilizados porque não nos encontramos de maneira digna para recebê-los e transferir essas energias benevolentes para aqueles que estiverem naquele momento próximo de nós, necessitando. Mas isso é importante? Claro que é, porque todas as formas de caridade são importantes. Mas é importante que nós ofereçamos o nosso testemunho nos momentos em que nós encontrarmos-nos em um ambiente que nós imaginamos adversos para a pessoa espírita. Também pode ser. Por isso, tenhamos coragem. Para isso, tenhamos coragem de darmos o nosso testemunho. Mas que também tenhamos coragem de abrirmos mão dos nossos interesses materiais em detrimento das energias espiritualizadas que os Espíritos colocam ou que colocarão ao alcance de todos aqueles que necessitam, ao alcance de todas as pessoas que querem verdadeiramente se melhorarem, não de uma maneira egoísta ou de uma maneira covarde, mas de uma maneira de luta, de franqueza, de sinceridade, compreendendo que não se encontra com um estandarte ou uma arma na mão, mas sim que em seu coração está deflagrada a bandeira do amor, da sinceridade, da benevolência, na expectativa de nos tornarmos aquilo que nós gostaríamos de ser, verdadeiramente cristãos e verdadeiramente fraternos. Por isso e por outros motivos, amados irmãos, que estejamos sempre prontos para enfrentarmos todos os tipos de adversidade que nós encontraremos na nossa caminhada. E nós compreendemos que essa caminhada não se faz daqui até a Rua Oswaldo Cruz ou até Augusto de Toledo. Nós deveremos percorrer um caminho bem mais longo do que esse. Mas se nós tivermos coragem de enfrentarmos as nossas dificuldades, de oferecermos o nosso testemunho, de estarmos sempre com a bandeira e do estandarte do amor e da caridade, evidentemente que nós chegaremos ao nosso destino mais rápido, chegaremos mais confiantes e receberemos as bênçãos que o Pai Celestial oferece a todos aqueles que confiam com amor, com perseverança naquilo que a espiritualidade bondosa pode oferecer-nos quando nós estivermos na luta para melhorarmos e levarmos conosco aqueles que são todos nossos irmãos, ao invés de serem nossos adversários. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, elevando os nossos pensamentos, agradecendo ao divino e amado Mestre Jesus, pela sua presença amiga e amorável,
oferecendo-nos a proteção necessária para nos encontrarmos nos nossos lares. E quando lá estivermos, nós tenhamos condições de ainda nos encontrarmos de maneira receptiva, porque compreendemos que o tratamento iniciado aqui na Casa Espírita hoje prosseguirá conosco por toda a noite, por toda a madrugada, enquanto nós estivermos dormindo, levado pelos espíritos benfeitores, amigos, nas casas de saúde do mundo espiritual, se assim nós conseguirmos manter o clima de receptividade, de fé e de confiança. E assim, Divino Mestre e Senhor, encerrando as nossas singelas atividades, nós dizemos ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos-nos, entregue às tentações, e livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, não nos esqueçamos.